Olá, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago a parte 2, né, do vídeo com as primeiras frases, né, os inícios de livros que me chamaram a atenção e por que chamaram a atenção. Quando eu fui preparar, né, a primeira parte, se vocês não viram, tá aqui nos cards o link do vídeo. Quando eu fui preparar essa primeira parte, eu fiz uma lista com vários livros, né, mas eu decidi colocar apenas 10 pro vídeo não ficar muito grande. E alguns que estavam nessa minha lista, teve gente que comentou, né, no meu vídeo falando: ah, senti falta desse livro. Eu falei: gente, eu tinha material pra fazer mais, então vou fazer mais, né? Então, se vocês estão curiosos pra saber que livro é esse que eu deixei de fora no outro vídeo, que foi requisitado, ele tá aqui nesse vídeo, mas eu vou deixar pro final, porque é suspense. Mas eu vou falar mais 10 vídeos com alguns bônus que vocês vão entender. O primeiro livro é Vem Comigo. E essa primeira frase desse livro mais me marcou pela maneira como ela está na história e por todo o impacto que ela traz, ainda mais quando você chega no final e descobre tudo o que aconteceu. A primeira frase é: até hoje o cheiro de hortelã me faz chorar. E é a única frase que tem no primeiro capítulo e na primeira página de história desse livro. Então já começa que essa é uma frase muito em evidência, ela tá aqui pra chamar a nossa atenção mesmo. E quando eu li eu fiquei pensando, né, por que o cheiro de hortelã a fez chorar? E logo em seguida, no segundo capítulo, a gente já começa a ter uma explicação, mas ela só se completa quando você encerra o livro e entende tudo o que aconteceu. E esse livro é um livro, então, muito emocionante que me fez chorar, e essa frase, então, se conecta com esses sentimentos que eu senti ao longo da leitura. O segundo é o livro O Canto Mais Escuro da Floresta, que eu tô aqui com a versão em inglês, mas ele já foi lançado em português. Então, eu vou pegar aqui no Kindle, porque eu baixei a mostrinha para ver a primeira frase em português para vocês, que é a seguinte: ao fim de um caminho na floresta, depois de um riacho de um tronco oco cheio de tatuzinhos de jardim e cupins, havia um caixão de vidro. Claro que eu já sabia o que estava nesse caixão, porque eu tinha lido a sinopse do livro antes de comprá-lo. Mas eu achei muito legal, porque já deu um ar de conto de fadas de cara pra mim, sabe? Esse negócio de falando no fim de um caminho da floresta, tem um caixão de vidro. Me lembrou muito da Branca de Neve. E aí me remeteu a contos de fadas e eu achei que o livro teria uma linguagem que seria uma história muito legal e surreal e fantástica, meio conto de fadas. E eu achei que ia ser muito gostosinho de ler já por esse início, né? E quem não lê a sinopse fica curioso, o que tem nesse caixão de vidro, né? Por que esse caixão de vidro está na floresta? Então, eu achei um começo bem legal. O terceiro livro é Uma Dama Fora dos Padrões, da Julia Quinn. O legal desses meus vídeos é que tem vários gêneros na mesma lista, né? Mas esse livro eu gostei. Antes de mais nada, achei legal que tem aqui as 10 maiores razões para ler esse livro. E tem, tipo, 10 razões, mas não é isso. Não é coisa que eu vou mencionar pra vocês, que é o início, né? E o livro começa assim: não é que Billy Bridgerton não tivesse bom senso. E tipo assim, já ficou assim, como assim? O que ela tá fazendo que é contra o bom senso? A gente sabe que é um romance de época, então a gente fica, opa, uma mocinha fazendo algo contra o bom senso no romance de época já é interessante, já tem cara de que vai ter um bom humor aí, que vai ser legal. Mas um outro detalhe que antes disso, porque isso é bem o início do livro, tá? Aqui a primeira frase. Mas em cima tem a localização, né? Que é telhado de uma casa de fazenda abandonada a meio caminho entre Aubrey Hall e Craig House, Kent, Inglaterra, 1779. Então você sabe que essa menina tá no telhado de uma fazenda. O que pra mim já foi maravilhoso aí. Então acaba sendo um início que dá um tom muito legal pra história e apresentando a protagonista e tal, aí eu curti. O quarto livro é Caraval e ele começa da seguinte maneira: levou 7 anos para acertar a carta. E ele tem a mesma coisa que Vem Comigo tem, que só tem essa frase no primeiro capítulo e na primeira página. Logo depois a gente vai ter a carta, é claro. Mas, na verdade, as várias tentativas de carta, né? Porque foram 7 anos tentando acertar a carta. Mas eu achei bem legal, porque, tipo assim, porque levou tanto tempo pra conseguir acertar uma carta? O que tem de tão especial nessa carta? Pra quem essa carta vai ser enviada? Quem é essa pessoa? Por que ela tá enviando essa carta? Já fiquei curiosa e achei muito legal que eles já acompanham a gente com as várias versões da carta, que eu não vou mostrar, claro. E a quinta frase é de um livro que eu amo muito, já falei muito aqui no canal. É só vocês procurarem, vocês vão ver vídeos sobre esse livro, as continuações. E, enfim, é um livro maravilhoso, sempre que eu posso eu menciono, que é The Kiss of Deception. Esse livro é maravilhoso. E esse livro, assim, eu vou falar de 2 inícios dele. Porque, assim, não é o primeiro capítulo,
Mas, bem no início dele, já tem os últimos testemunhos de Galadriel, que ao longo da história, ao longo do livro, a gente vai tendo trechos disso, que já é muito legal também, já me chama atenção, que não é basicamente uma única frase, né, mas assim, fim da jornada, a promessa, a esperança. Aí eu já fiquei intrigada, né? Conte-me de novo, ama, sobre a luz. Enfim, busque minhas memórias, um sonho. Aí eu já achei bem legal essa narrativa. Mas o livro mesmo, o primeiro capítulo, começa com a seguinte frase: aquele era o dia em que 1000 sonhos morreriam e um único sonho nasceria. Já que, uau, gostei muito já. Depois de ler a gente entende, né? Mas 1000 sonhos morreriam e um único sonho nasceria. Por quê? Como assim? De quem é esse único sonho? De mais de uma pessoa juntas ou de apenas uma pessoa? E esses 1000 sonhos que morreram, é por quê? De quem? E é um livro maravilhoso, então... E o 6º livro também, eu já falei muito bem dele aqui, porque ele é muito bom. A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil. Que se passa no espaço, como essa capa maravilhosa já nos mostra. E o título também, né, que é uma viagem a um pequeno planeta. E ele começa assim: ao acordar dentro da cápsula, ela se lembrou de 3 coisas. Aí eu já achei legal, porque já começa no meio das coisas acontecendo. A menina acordou numa cápsula. Mas eu fiquei curiosa. Quais são as 3 coisas que ela se lembrou? E também, por que ela tá nessa cápsula? Eu imaginei que fosse uma viagem, claro, porque é especial. Eu fiquei mais curiosa pra saber as 3 coisas que ela se lembrou, que eles mostram pra gente logo em seguida. Mas eu gostei desse começo. Foi, tipo, uma primeira frase que já me deixou presa no livro. O 7º livro é mais um livro que eu tenho em inglês, mas ele já foi lançado em português. Entretanto, em português, você só consegue ele se for pelo Kindle ou se for em sebo. Se não me engano, você não consegue comprar mais uma edição novinha. Mas é um livro maravilhoso, então se vocês tiverem a chance, eu recomendo. Que é o livro O Circo da Noite. Muito maravilhoso também. Então, pra não colocar uma tradução errada diferente do português, eu baixei a amostrinha do primeiro capítulo no Kindle. E ele começa com uma frase simples, mas que é muito gostosa e que me marcou também, que é: o circo chega sem aviso. E logo em seguida ele vai explicar mais, né? Nenhum anúncio precede, nenhum cartaz em postes ou outdoor, nenhuma menção ou propaganda nos jornais locais. Simplesmente está lá, quando ontem não estava. Tudo bem que não é só uma frase. Tem um parágrafo que eu li depois, mas a frase, o circo chega sem aviso, pra mim já é efetiva, já é maravilhosa. Mas o que segue é maravilhoso e o ar desse livro, sabe? A maneira como ele é escrito é tão gostosa. Tem um ar tão mágico e essa questão do circo chegar sem aviso contribui pra isso. E é maravilhoso. E também é fora do comum. Circos geralmente saem avisando pra todo mundo que estão aí, passando com carros. Esse aí chega e fica lá quietinho. Maravilhoso. É um livro, assim... recomendo muito. Até trouxe a pilha mais pra cá pra vocês ficarem vendo esses livros. O 8º livro é mais um que eu tenho em inglês, mas que já foi lançado em português, que é O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Inclusive uma edição de capa dura tipo a minha, assim, que essa aqui é capa dura em inglês. Mas eu acho que ela já foi lançada numa edição bem parecida com essa aqui no Brasil. Então, como nos demais, eu coloquei no Kindle em português. E o início é o seguinte: eu tinha acabado de aceitar que minha vida seria banal quando eventos extraordinários começaram a acontecer. Eu já achei muito legal. É tipo, ok, a vida de todo mundo é meio banal. Mas o legal é que eventos extraordinários começaram a acontecer na vida desse menino. Mas pela frase dá pra você perceber que ele queria que coisas extraordinárias acontecessem na vida dele, ficou esperando isso. Quando ele desistiu que essas coisas começaram a acontecer, sabe? Mas o que eu fiquei curiosa mesmo pra saber era quais eram essas coisas extraordinárias, apesar de eu já ter um pouco de ideia por causa da sinopse, né? Porque a sinopse às vezes já dá um pouquinho de spoiler pra gente. O 9º livro é mais um clássico, né? Que é As Crônicas de Nárnia, então vou falar da primeira crônica, né? E não, a primeira crônica não é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, é o Sobrinho do Mago. E começa assim: o que aqui se conta aconteceu há muitos anos, quando o vovô ainda era menino. E a gente já pensa, alguma coisa aconteceu de diferente quando esse avô era menino, pra poder marcar as pessoas e virar uma história que se conta depois. E aí se a gente continuar só um pouquinho mais, fala, é uma história da maior importância, pois explica como começaram as indas e vindas entre nosso mundo e a Terra de Nárnia. E aí o que já deixa tudo muito mais interessante, a gente quer entender mais. Mas eu já achei legal porque já, tipo, mostra que é algo que aconteceu no passado, que é interessante o suficiente pra ser uma história que continua a ser contada. E o 10º livro é A Princesa Prometida, também acho o início dele bem bacana. E ele começa assim: esse é meu livro preferido no mundo inteiro, embora eu nunca o tenha lido. E eu já fiquei assim, oi? Como é o seu livro preferido se você nunca o leu? Claro que eu já conheci essa história por causa do filme, eu li o livro bem depois. É um livro, tipo, maravilhosa, escrita,
O humor dele é muito bom. Mas eu já achei o início bem legal, né? Tipo, este é meu livro preferido no mundo inteiro, embora eu nunca tenha lido. Isso já deixa, tipo, uma interrogação na cabeça do leitor. Tanto é que já segue com como isso é possível? E aí depois vai explicando, a gente já entende melhor, mas eu achei legal a maneira como começa. E toda essa narrativa desse livro também, eu achei muito inteligente a maneira como o autor, né, a estratégia que ele utilizou. Ok, eu falei que ia ter bônus, né? E você deve estar perguntando, qual desses livros é o livro que você deixou de fora do outro vídeo? Bom, alguns eu deixei de fora da lista, mas não é o vídeo que foi comentado. Se você olhar nos comentários, você vai ver que o livro é O Ladrão de Raios, né? Percy Jackson, por isso que eu estou com essa blusa. Ha! Eu resolvi colocar como bônus porque o Rick Riordan, ele é muito bom pra escrever esses livros, ainda mais pra faixa etária, assim. Ele consegue, porque ele escreve livros mais juvenis, né? E nem todos os jovens têm interesse. Muitas pessoas têm o seu primeiro grande contato, se apaixonam pela leitura nessa fase. Então, quando o autor consegue fazer um livro que te prende desde o início, assim... Se você já gosta de ler, beleza. Mas se você não tinha esse hábito e um dos seus primeiros ou maiores contatos com os livros está sendo através dos livros do Rick Riordan, eu acho que ele consegue prender muita gente, sabe? Eu acho que ele é fantástico nisso. Não só o início do livro é bom, como também os títulos dos capítulos são bons. Então, sim, eu tô trazendo O Ladrão de Raios, que é o primeiro volume, né, dos livros de Percy Jackson. Mas de bônus eu também selecionei outros livros do Rick. Então, O Ladrão de Raios, ou Percy Jackson. Primeiro eu vou falar pra vocês o título do capítulo, que eu já acho maravilhoso, né? Capítulo 1. Sem querer, transformo em pó minha professora de iniciação à álgebra. Ah, tô com Kindle porque o livro eu li físico muito tempo atrás. E eu tô lendo no Kindle porque eu não tenho livro mais aqui em casa. Por isso tô lendo no Kindle. E os demais, eu não li a versão física, por isso que eu vou ter lendo aqui no Kindle também pra vocês. Já nesse título de capítulo, a gente fica... WTF, né? O que tá acontecendo? Como assim você transformou sua professora de álgebra em pó sem querer? Mas a primeira frase também é maravilhosa, né? Olhe, eu não queria ser um meio-sangue. Então é ele falando com você, ele contando pra você, e você já fica tipo... Ok, você tá falando comigo, você não queria ser um meio-sangue, mas por quê? Primeiro, o que é um meio-sangue, se você não conhece, né, a história? Você não sabe o que é um meio-sangue. E por que você não queria ser um? Muito bom. Recomendo. O segundo que eu quero mencionar é o livro A Espada do Verão, né, da série do Magnus Chase. E ele começa com um capítulo com o seguinte título: Bom dia, você vai morrer. Não podia estar mais claro aqui por que isso é interessante. Tipo, bom dia, você vai morrer. Tipo, oi? Explique melhor. E aí vem o início do capítulo novamente. Acho que é a mesma técnica, né? Tipo, o personagem falando com o leitor. Numa linguagem bem jovial, uma linguagem bem descontraída, né? Como se vocês já se conhecessem e estivessem batendo o maior papo. Eu sei. Vocês vão ler sobre a minha morte agonizante e vão pensar: uau, que maneiro, Magnus. Posso ter uma morte agonizante também? Não, não. É bem humorado e é legal e é interessante. Faz você querer saber também como assim morte agonizante, o que aconteceu. Vou ler esse livro. E pra finalizar tem o livro Oráculo Oculto, né, da série Espravações de Apolo, que também segue nessa característica do Rick. Que o capítulo é: muitos socos na cara, queria dizimar todos, ser mortal, que saco. E a primeira frase do livro é: meu nome é Apolo, seguida de eu era um deus. Então você fica, ok, Apolo. Se você já ouviu falar da mitologia grega, se você já leu Percy Jackson, você sabe quem é Apolo. Ok, meu nome é Apolo. Em seguida de eu era um deus. Percebam, era no passado. Como assim ele era e não é mais? Então, novamente, estamos aqui com a pulga atrás da orelha e o personagem conversando com você, contando a história dele. Eu deixei como bônus aqui, então acho que dá pra vocês entenderem, porque não é apenas Percy Jackson, acho que o Rick, ele faz isso em todos os livros dele, e ele é muito bom no que ele faz, ele entende o que ele tá fazendo. Então, por isso ficou como bônus. Tanto porque é o que foi pedido, o que foi, né, falado, também pelo fato de que é um autor que tem essa característica em mais de um livro dele. Então, vou encerrar esse vídeo por aqui. Comente aqui embaixo os livros cujas primeiras frases vocês gostaram, acharam muito icônicas. Então, espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, inscreva-se no canal, ative as notificações e eu vejo vocês numa próxima. Tchau!